Muito bem. Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos os membros dos comitês e também para todos vocês que não deixam de ser os grandes amigos dos comitês. Então, a gente tem um espaço relativamente curto aqui, mas eu só queria destacar exatamente essa homenagem do colega aí do Emílio, que ele conseguiu, através do poema dele, fazer a integração do grande aquífero Guarani, das águas subterrâneas, com as belezas naturais das águas superficiais. Parabéns, Emílio, você conseguiu. Então, pessoal, a gente vai falar aqui de uma maneira meio zipada. Eu zipei um pouco a apresentação, mas acho que vai ser possível dar um recado para vocês. Nós estamos agora falando sobre a questão de proteção da biodiversidade, proteção de mananciais. Então, o foco da palestra aqui vai ser muito mais assim, no sentido do uso múltiplo sempre, mas voltado para o uso mais nobre que nós temos, que é mananciais de abastecimento, e ainda a manutenção das matas nativas, dos remanescentes florestais que ainda nós temos no Paraná. Então, eu gostaria de colocar para vocês um breve, muito rápido histórico, no sinal de que a água de abastecimento público... Opa, desculpe. Não, espera aí. Tá. Então, a água de abastecimento público que nós estamos falando, não é preciso dizer da importância que tem a uma legislação que trata sobre a proteção, conservação, uso dos racionais, definem limitações de uso do solo. Então, isso é uma situação que todos vocês, os comitês, sempre se deparam nessas análises de bacia. Nós temos que proteger mananciais de uma maneira especial para poder ter água em quantidade e qualidade para abastecimento da população, e não só da população, de sedentação de animais. E aí o que acontece? Com base na lei de mananciais, ela exige certas restrições de uso múltiplo. Não pode indústria entrar em área de manancial, não pode ter verdadeiras fontes poluidoras ou esgoto que a Sanepar tem que, ou as companhias de saneamento têm que coletar, pegar e lançar fora do manancial. E tudo isso faz com que o município ele fica, de certa forma, restringido pela limitação do uso do seu solo. Então, na realidade, essa lei que a gente acabou dando um nome fantasia como lei do ICMS ecológico, é porque a gente conseguiu, já lá nos idos dos anos 90, fazer com que parte da receita do ICMS ecológico, do ICMS do Estado, pudesse ser destacado na distribuição aos municípios através de uma lei exclusiva, que é a lei do ICMS ecológico, como nós conhecemos. Essa lei foi pioneira a nível do Brasil e hoje tem muitos estados que já replicaram a lei dentro das suas peculiaridades. O que era o grande, na época, qual que era a grande disputa que nós tínhamos? Não tínhamos ainda comitês, não tínhamos ainda a lei, toda a parte de Conselho Estadual de Recursos Hídricos e tudo mais, mas já existia a lei que exigia que o manancial tinha que proteger a água para abastecimento. E isso fazia com que a não possibilidade de trazer indústrias e poluição dentro do que a lei permite, diminuir a arrecadação do município. E é por isso que foi possível, na época, pegar uma parte do ICMS, que é redistribuído no Estado, e fazer uma questão de compensação financeira. Nós temos exemplos, por exemplo, aqui específico, numa região metropolitana do Paraná, lá de Curitiba, onde 94% do território de um município chamado Piraquara, ele está em área de captação para abastecer Curitiba. Quer dizer, é um município que está totalmente com um regramento de não ter que, na realidade, ele tem que preservar a água para um outro município se abastecer. E ainda os outros 6% restante do município estão numa unidade de conservação que faz parte ali da Mata Atlântica da Serra do Mar. Com base nisso, nós tivemos toda uma situação, grande desafio, falar assim, ó, o que nós podemos fazer? O importante de tudo isso, pessoal, foi o seguinte: na época, os prefeitos que estavam com essas áreas com limitação fizeram uma pressão muito grande a nível da região metropolitana, a nível da associação dos municípios, no sentido de falar assim, olha, Estado, você faz a redistribuição do ICMS ecológico, mas nós estamos em desvantagem, nós não podemos trazer indústria, não podemos poluir nada o município. E foi nesse sentido que, na época que estava se tratando disso, a gente estava
na discussão da Constituição Estadual de 89, que é a tal da Constituição Cidadã. E a gente conseguiu, na época, colocar um artigo na própria Constituição, já dizendo que haveria uma redistribuição diferenciada para esses municípios que são obrigados a preservar o meio ambiente. Então, existe aqui toda uma série de leis, decretos, leis complementares que vão ficar aqui na apresentação, que depois é só acessar o site lá do IAT, que tem tudo lá disponível para vocês. A Lei 59, eu só trouxe aqui alguns artigos, que o importante é o seguinte: o que fez como é que a lei foi... Aqui, ó, artigo 1º. Vão ser contemplados todos os municípios que abriguem em seu território unidades de conservação ambiental ou mananciais de abastecimento público. Então, vale para essas duas áreas. Tá? Artigo 2º. As unidades de conservação são aquelas que estão, as suas unidades, que estão todas elas descritas e que depois, posteriormente, o nosso colega aqui, o Adilson, ele vai entrar com mais detalhes. Artigo 3º. Os municípios contemplados por mananciais, aqui vem um detalhe. Muitas vezes perguntam, mas então é tudo que é manancial vai ser contemplado? Não. São aqueles municípios que abrigam em seu território a água que é destinada para municípios vizinhos. Então, veja bem, é uma água que o município está preservando para um outro município. Esses são os mananciais que estão... Ou aqueles que já têm um reconhecimento por decreto, que já são mananciais, de fato, instituídos pelo Estado. E a outra questão importante, nós temos 5% agora para distribuir aos municípios, onde a gente tem uma equidade, 50% para os municípios que cuidam de mananciais e os outros 50% para municípios que têm as unidades de conservação. E no caso de uma sobreposição dessas duas áreas, elas não se somam. A gente verifica qual que é a categoria que dá um maior índice de compensação financeira e a gente adota esse valor. Muito bem. Para vocês terem uma ideia de como é que é distribuído o ICMS aqui no estado do Paraná, eu tenho aqui, dos 100% do ICMS do estado, 25% por força da lei federal e estadual, volta para os municípios. E dentro desses 25%, nós temos esses 5% de recursos. Eles são destacados, é feito todo um cálculo que a gente vai falar agora, para unidades de conservação e a outra metade para mananciais de abastecimento. No caso de mananciais, que eu vou agora entrar com um pouco mais de detalhes, o que são os critérios para que a gente possa contemplar uma bacia de manancial no programa? São mananciais que eles servem para atendimento de sedes urbanas de municípios vizinhos e com uma área de exceção de até 1.500 km². Aí vocês vão perguntar, mas por que 1.500 km? É porque esse é o maior manancial que atende uma grande cidade chamada Maringá, aqui no Paraná. E acima desse valor aqui, acima de 1.500, nós temos alguns 5 ou 6 mananciais que estão numa ordem assim de 15 mil, 20 mil, 30 mil km², como é o caso aqui de Londrina. Nós temos a bacia do Tibagi, que quase perto da sua foz, ela capta suas águas para abastecer o município de Londrina e região metropolitana. Só que nesse caso de uma bacia dessa proporção, a lei de mananciais ela já perde, não tem o efeito mesmo do que municípios que estão em áreas abaixo de 1.500. Um outro ponto importante é que tudo começa com a questão de um instrumento de outorga. Um instrumento de gestão, a outorga, ela tem que estar, o manancial, a companhia, quem está se abastecendo, pede o licenciamento para fazer a captação, em que condições, e é dado daí essa questão da outorga, o quanto que pode ser retirado e de que maneira que pode ser devolvido ao meio ambiente. E por último, e não menos importante, é importante que a gente faz agora na análise para calcular o índice, uma avaliação tanto da qualidade de água e da cobertura de uso da terra. Vamos lá. Uma fórmula, tem uma fórmula aqui que ela foi assim, ela é empírica, não tem nenhum fundamento teórico, não se aprofundou. A gente tentou fazer uma série de fórmulas, mas a que mais se adequou para a nossa situação, para os nossos mananciais, foi exatamente essa fórmula. O que a gente faz para estabelecer o índice? A gente considera a área do município que está nesse índice, a gente considera quanto de água que está sendo captado pela companhia que presta o serviço de saneamento, a gente divide tudo isso pela área disponível, que pode ser no limite que a outorga estabelece.
tudo isso é multiplicado por uma variação da qualidade de água do manancial, e ainda tem um fator aqui que leva em consideração a avaliação do uso do solo da manancial, para a gente poder incorporar também, além da qualidade de água e sua variação, como é que esse manancial está sendo ocupado no que se refere à questão do uso da terra. E aí, uma vez estabelecido o índice, ele é percentualizado, é 50% para manancial, a gente pega o índice que vai para o município, divide pelo total de índice que deu para todos os municípios, e sai o índice de cada município. Na sequência, qual foi a questão de... Como é que a gente analisou essa parte, quantidade e qualidade? Então, como eu falei, a vazão captada, a vazão disponível, a área, tudo são valores físicos. Já existe todo esse processo. A questão maior, que dá mais, vamos por assim, um trabalho mais intenso, tanto para a coordenação do projeto, como também para o município acompanhar esse processo, é a questão da variação da qualidade ambiental do manancial. Então, a gente estabeleceu aqui que 80% disso é em função da qualidade de água, uma vez que se nós estamos protegendo a qualidade de água, nós queremos que essa água seja ou mantida quando ela está preservada, ou melhorada quando ela tem algum grau de deterioração. E 20%, nesse caso, nós estamos com 20%, em função dessas classes de uso da terra. A gente tem a agricultura, a área urbana, corpo d'água, floresta nativa, enfim, várias categorias que foram feitas para todo o estado do Paraná. Com base nisso, voltando à questão da qualidade de água, o que nós temos? Nós já temos séries históricas que já estão chegando a mais de 10 anos, onde eu tenho informações, parâmetros de qualidade de água, como aqui eu destaquei a turbidez, a cor, onde são coletados diariamente, e muitas vezes não só diariamente, mas de 4 em 4 horas, ou de 2 em 2 horas, que é a água captada pelas companhias que estão utilizando essa água para fazer o seu tratamento. Então, a gente tem uma série histórica muito rica, no sentido de verificar como é que a qualidade de água está se comportando ao longo do tempo. Isso vale tanto para a turbidez, a cor e os parâmetros que são analisados. Uma outra coisa importante é a gente verificar que todos esses dados aqui eles são consistidos na maneira de como é que a resposta desses elementos, eles se dão em função das chuvas que ocorrem na bacia. Vocês podem ver que toda vez que nós temos um período mais chuvoso, olha os índices aqui de turbidez como são elevados. Aí depois ele não chove, dá mais uma chuva, tem outra elevação, mais outra, mais um pico. Então a gente faz todo um trabalho de consistência para verificar e tirar um pouco também do efeito da chuva, para poder fazer uma comparação para todos os mananciais regionalmente. Uma outra situação agora, voltando à questão do uso da terra. A gente tem agora, recentemente, 2020, 2021, nós completamos todo o uso das classes de ocupação do uso da terra no estado do Paraná, e é claro, nós demos um zoom para todas as áreas dos mananciais contemplados, e aí a gente já destacou, por exemplo, eu apresento aqui aquela questão. Primeiro, vamos mostrar um manancial bem protegido. Ele está na Mata Atlântica, na bacia litorânea. Eu tenho aqui o Rio das Pombas. Ele está todo ele em verde aqui, é tudo mata nativa, tudo Mata Atlântica. Então, é um município que tem 90 quilômetros quadrados. Ele está aqui em termos de proporcional, nas diferentes classes de uso da terra. Veja aqui, ó, ele é predominante. E o que ocorre? Isso é levado em consideração através de uma valoração de pesos e fazer com que esse manancial aqui ele seja melhor avaliado no que se refere ao tipo a qualidade ambiental dele, que ele apresenta. E, na sequência, eu já mostro para vocês que a gente está, nesse ano, nós concluímos exatamente essa metodologia utilizando esses usos da terra. E esses daqui que estão destacados aqui, um pouco mais destacados na tela, são os fatores que a gente levou em consideração. Área de várzea, restinga, plantios florestais, pastagem, campo, floresta nativa e corpos d'água. Na sequência, vamos avançar para os outros tipos de uso também. Mas o importante disso é para vocês verificar assim, para a gente ter, o município ter direito a ter aqueles 20% de uma qualidade boa no manancial ou no seu território, ele tem que ter uma avaliação que varia de 0 a 1. Então, no caso desse manancial aqui, ele teve uma avaliação de 0,91, quer dizer, teve uma avaliação muito boa. Só que também a realidade mostra que não é tudo tão bom assim. A gente pegou aqui aleatoriamente lá um outro manancial, o Rio Barbacena, atende São Pedro do Ivaí, um manancial em torno de 145 quilômetros quadrados. O que ocorre?
eu tenho nesse manancial aí uma questão de que pastagem e campo, e aqui não aparece, mas na realidade eu tenho 76 quilômetros, ficou muito claro aqui. Eu tenho 76 quilômetros dos 144, que é agricultura anual. Na hora que eu for pegar essa agricultura aqui e fazer aquele mesmo trabalho de pegar o índice e verificar o que dá, olha a avaliação que deu lá. Nós tínhamos 0,9 na questão daquele manancial protegido, agora eu estou com 0,2. É um manancial que precisa ter agora todo um processo de recuperação. E é em cima exatamente desse diagnóstico que nós temos agora, de uma maneira do uso da terra, é que a gente tem toda uma questão de um plano de ação que a gente vai acompanhando ano a ano com os municípios, que à medida que ele vai melhorando esses indicadores, é claro que o índice dele vai melhorar. Se por acaso ocorrer o contrário, é uma pena, mas ele vai perder pontos e vai receber menos compensação. Aí, com base nisso, a gente estabelece nós temos aí uma planilha que é feita anualmente, nós temos que fazer isso todo ano, e a gente pega para cada município qual é o manancial que ele está inserido, qual que é a área dele, quanto que ele capta cada manancial, a vazão disponível, como é que ele está variando em torno de 1. Nós fizemos a variação da qualidade de água. O que significa isso? Se a gente verifica no nosso estudo aqui, o número deu acima de 1, é porque ele teve aquela melhora em relação aos anos anteriores. Então, eu tenho alguns municípios que tiveram 2%, 3%. Tá. Opa, tem um município aqui, ó, Rio Pirapó. É o rio que apresenta a maior turbidez do nosso estado, dos mananciais do projeto. Ele teve realmente uma nota abaixo de 1. Ele está tendo uma nota que está sendo descontada um certo fator por causa que a qualidade de água não está satisfatória. Os mananciais que apresentam uma condição de estabilidade ao longo do tempo, ela fica como valor 1. Na avaliação, a gente tem aquela avaliação lá que varia, enfim, de 0,91, 0,83, tudo mais. E aí, à medida que a gente vai fazendo a questão da avaliação, que não aparece aqui, mas nos outros mananciais estão mais com notas menores, compõe um índice, e esse índice se transforma no fator ambiental, que com base nesse valor aqui, a gente baixa uma resolução, e isso daqui manda para a Secretaria da Fazenda, e ela faz a redistribuição no próximo ano dos recursos ao município. Como forma, assim, agora já de fazer um sumário de tudo isso que nós falamos, eu tenho, então, que, na realidade, em 2021, ano passado, a gente teve recursos, aqueles 5% que a gente falou no início, deu alguma coisa da ordem de valor de 400, quase 500 milhões. Metade para mananciais, metade para unidade de conservação. O ano passado nós tivemos 266, nós temos hoje no Paraná 399 municípios, já 266 já estão inseridos no programa, mananciais e unidade de conservação, e no caso dos mananciais nós temos 60 bacias que estão contempladas no programa, temos 84 municípios que estão recebendo essa compensação e que dá a metade do valor, que é em torno de 238 milhões por ano. Essa área do manancial engloba uma área total de quase 16 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 8% da área do nosso estado. E esses 8%, eles são hoje responsáveis por abastecimento de mais de 55% da população do Paraná. Então, veja a importância de o quanto que esse dinheiro está sendo utilizado para manter mais de 55% com mananciais de boa qualidade. Quanto tempo que eu tenho aí? Só rapidinho, só para eu... Tá. Então, agora, pessoal, dentro de tudo isso que nós falamos aqui, é importante que a gente desenvolveu uma ferramenta, que é um dashboard. Essas informações aqui, algumas dessas aqui já estão no nosso site, mas agora com aquela palestra que nós tivemos na parte da manhã, houve toda uma reorganização no IAT, onde várias instituições que antes trabalhavam separadamente, agora estão tudo no âmbito do IAT. O processo todo ele já era integrado desde 91, nós já trabalhávamos de uma forma integrada, na época Surdersa, Surema, IAT, ITC, tudo mais, mas agora todo esse processo aqui, ele inicia e acaba dentro do âmbito do IAT, que é presidido aí pelo Vonley, né? E isso fez uma questão muito boa, porque foi criado nessa estrutura
o que a gente chama assim um núcleo de inteligência da informação para a gestão dos recursos hídricos e gestão ambiental. 5 minutos. Então, isso fez com que a gente tenha hoje toda essa gama de informações que eu falei, informações diárias, de 10 anos, tudo mais, num processo todo ele único, consistido e que nos facilitou em muito o estabelecimento do índice de cada ano. Então, vocês vejam, nesse dashboard, você pode chegar ali, você já tem todo o estado do Paraná. Aqui não aparece muito na transparência, mas aqui estão já destacados todos os mananciais que nós estamos hoje trabalhando, todas as unidades de conservação que estão mais em verdinho aqui, tem o total valor que é repassado aos municípios, tem o total de áreas já de unidade, 800 e poucas áreas, já pegando mais de 2 milhões de hectares no estado do Paraná, são, olha, não dá nem para enxergar, 132 áreas de mananciais, totaliza 1.100 e poucos, 1.145.000 hectares de área protegida. E o que acontece? Nessa ferramenta, uma vez acessado, vocês podem ter aqui informações de cada manancial, de cada unidade de conservação, qual que é a unidade, o que ela é, tipo, categoria, quanto que recebe e tudo mais. Então, é um nível de informação para saber que isso já está disponível. Uma parte agora desses recursos, já que nós falamos de recurso, somos sempre questionados. O pessoal fala assim, puxa, que bom, está tendo recurso. Aqui, o mapa também, nessa parte de cores aqui, tem, na realidade, são 266, quase 300, nós já temos quase 300 mananciais contemplados, e ainda falta 199. Não, 99. Então, só que aqui apareceu, para vocês aqui, vai parecer que está tudo em branco aqui, então dá a impressão que todos esses municípios aqui não recebem, mas eles já recebem sim. Foi pena que não apareceu aqui com mais nitidez. Então, o que eu tenho? Foi só classificado assim, eu tenho municípios que recebem até 250, depois de 250 até 1 milhão, 1 milhão até 5 milhões por ano, e esses mais destacados, que são um pouco mais reforçados, são municípios que recebem anualmente acima de 5 milhões por ano. Isso significa, município que é um município muito forte economicamente, muitas vezes representa uns 10%, mas tem municípios pequenos que isso pode representar muito, e muito na sua receita anual, que acaba sendo o ICMS, como sendo a sua principal fonte de recursos. Então, a gente destaca aqui a maneira, o impacto causado aos municípios com o repasse desse dinheiro. Então, a gente também vê aqui a mesma coisa. Não vai aparecer o branco são poucos aqui, mas eu tenho aqui que a grande maioria dos municípios já significativamente tem um impacto de 5% até 20%. Esse azul, que é um pouquinho mais escuro, já representa de 20% a 40% no repasse do seu recurso anual. E esses que estão destacados com um pouco mais de força aqui, eles chegam acima de 40%. E tem municípios que estão beirando 70% do seu recurso advindo do ICMS ecológico. Então, vocês vejam a redistribuição que foi feita com essa lei, onde que 5% de todo o ICMS do Estado, ele acaba oferecendo uma oportunidade de ter municípios que recebem agora quase 70%, coisa que não recebia antes da legislação, obviamente. Aqui eu vou dar só um exemplo assim específico, na hora que você se aprofundar lá no dashboard, para poder... Eu peguei um exemplo aqui, daqui da fronteira mesmo. Peguei aqui o rio Tamanduá, é um rio que está aqui bem próximo de nós. Ele abastece a cidade de Foz do Iguaçu, aqui, sediando o evento. E o que acontece? Ele tem uma área de 67 quilômetros quadrados, ou 6.767 hectares. O que ocorre nessa situação? O manancial que está montante se chama Santa Terezinha do Itaipu. Eu tenho em torno de 67 quilômetros desse município aqui, faz com que ele tenha no caso de Santa Terezinha, ele só é abastecido e só oferece água para o município vizinho só do rio Tamanduá, e a parte de unidade de conservação no mesmo município, já tem 8 unidades lá que estão também fazendo parte do município, que dá também um total de 11,55 ou 1.155 hectares. Faz com que a somatória dos dois já dê um repasse anual na faixa aí de mais de 6 milhões por ano para o município de São Miguel do Iguaçu. Claro que Foz do Iguaçu não recebe, porque ele está recebendo água aqui. Santa Terezinha está encaminhando.
E assim, exatamente essa questão. Aparece no gráfico os diferentes tipos de unidades que estão compondo o repasse, e aqui nesse caso específico, como eu estou falando de mananciais, é claro que fica muito claro que o rio Tamanduá aqui para Santa Terezinha do Itaipu, ele realmente vamos por assim, umas áreas que tem que ter toda uma proteção e todo um plano de manejo muito sério, porque ele está, além de abastecer uma grande população, ele é responsável aí por grande parte dos recursos do município. Já finalizando, pessoal, essa questão, como eu já estava falando um pouco antes, então agora todo esse processo do índice, dos estabelecimentos, o contato dos municípios, as companhias de saneamento, todas elas praticamente aqui no âmbito do IAT. Coordenação, tem uma diretoria que cuida da área de mananciais, onde que eu estou hoje trabalhando. Tem outra diretoria do patrimônio natural de IPAM, que é a área do Adilson, que é a parte de biodiversidade, e um apoio interno, institucional, que é onde que eu já me referi, um núcleo de inteligência geográfica e de informações, onde a gente teve hoje a possibilidade de ter esses dados todos georreferenciados, todos eles atualizados anualmente. Então, foi um grande pulo que teve aí nesse processo todo. Depois, temos uma outra diretoria muito importante, que é a diretoria do Eutorga, do próprio IAT, que justamente fornece subsídios de como é que está sendo feito tanto a exploração do manancial e a condição das atividades que se encontram dentro da bacia. E uma questão fundamental para nós são os escritórios regionais do IAT, que são, na realidade, a nossa são o nosso apoio descentralizado, que faz todo um trabalho junto aos municípios. A Sanepar também é a parte importante nesse processo, é um parceiro importante, os sistemas autônomos municipais, e é claro que também os municípios que têm que estar acompanhando todo esse processo e fazer com que a gente tenha sempre um ganho. Como eu falei para vocês, esse ano nós já chegamos a 266, vamos chegar a mais de 270 o ano que vem, já para o ano de 2023 já houve um incremento, e a ideia mesmo é de que esse projeto consiga abraçar todos os 399 municípios. Começamos com muito pouco em 91, hoje já estamos quase chegando lá. E dessa forma, eu acabo encerrando rapidamente esse processo. Nós temos aqui um QR Code, que se você pegar pelo celular, você já pega e já aciona diretamente lá o dashboard que eu me referi anteriormente. Então, acho que era isso que eu queria pegar. Agora eu já passo a questão para o nosso amigo aqui. Uma ótima tarde a todos. Obrigado pela presença, né? Poder falar de um projeto tão importante como esse, que é o ICMS ecológico. Eu vou me ater às especificidades da parte de biodiversidade, né, porque muitas coisas o Samec já abordou, então vou fazer de uma maneira bem sintética para não avançar muito no tempo. Bem, tudo parte, a nossa cartilha é a portaria 263, onde todos os critérios técnicos, né, são desenvolvidos para que tudo aquilo que o ICMS ecológico prevê atenda os critérios que foram definidos. Como o detalhamento dos critérios, a criação do cadastro estadual de unidades de conservação, a descrição de toda a documentação necessária para o processo e a definição das avaliações anuais que são feitas pelos escritórios regionais. A gente tem mais de 800 áreas que são visitadas anualmente, é um trabalho gigantesco feito pelos técnicos dos escritórios regionais, e esses dados vão lá para a nossa sede para que a gente possa trabalhá-los, né, tabulá-los e gerar os fatores ambientais. Basicamente, os aspectos que são analisados na parte de biodiversidade dizem respeito à relação entre a área protegida da unidade de conservação e a área do município, a questão do grau de restrição de uso. Então, uma APA tem uma determinada restrição de uso, um parque é muito mais restritivo, então nada mais natural que esse parque receba mais do que uma APA. Então, tudo isso é contemplado dentro dos critérios do projeto. E também o desempenho ambiental, porque não basta criar uma unidade de conservação, você tem que investir no manejo, na infraestrutura, na organização, nas pessoas que estão trabalhando lá. Então, essa parte do desempenho ambiental está dentro da avaliação feita anualmente pelas tábuas de avaliação. Com isso, a gente consegue definir
o tanto de repasse que cada município vai ter direito anualmente. No ICMS ecológico, a gente, se pudesse dividir de uma maneira muito simples, a gente teria uma questão de quantitativa, uma avaliação quantitativa, que é bem essa relação entre a área da unidade de conservação e a área do município, multiplicado por um fator de conservação básico. O que é esse fator? Para cada categoria de manejo, né, de unidade de conservação, você tem um fator. Quanto mais restritivo, maior esse fator e maior vai ser o peso que ele vai ter dentro do cálculo do ICMS ecológico. Da mesma maneira, né, a gente vê aqui que as APAs, elas são as que correspondem à maior área dentro do projeto do ICMS ecológico. Entretanto, elas são as terceiras aqui, né? Está em terceiro lugar aqui no recebimento de recursos. Então, a gente percebe que há um peso, né? Foi todo um cuidado para que as unidades de conservação que têm uma proteção integral correspondessem a valores maiores. A segunda parte é a parte qualitativa, que envolve as tábuas de avaliação. Então, a gente pega aquele primeiro fator que está colocado lá, aplica uma pontuação que vem das tábuas de avaliação e você consegue também definir a segunda parte do cálculo do ICMS ecológico. Aqui, como exemplo, está colocado assim, as unidades de conservação municipais, elas têm uma possibilidade de um ganho maior proporcionalmente, porque os parques nacionais, eles já são áreas grandes e daria uma influência muito pesada dentro do cálculo. Então, a gente deu um peso maior para as unidades de conservação municipais, até para incentivar que os municípios não sejam meros recebedores, mas sim sejam parceiros do Instituto Água e Terra, para que a gente possa desenvolver cada vez com critérios mais ambientais e critérios, um refinamento baseado na qualidade dessas áreas e não apenas no tamanho. A tábua de avaliação, então, ela estabelece vários critérios: planejamento, meio natural e socioeconômico, recursos organizacionais, uso público, ameaças e agressões. São mais de 100 questões que são avaliadas. Aqui tem um modelinho, né, de uma área, de uma unidade de conservação, e tem um termo de referência que estabelece exatamente como que deve ser avaliado pelo técnico, para que seja avaliado de uma maneira muito semelhante, não haja disparidades quando é avaliado por um técnico e por outro. Então, há um termo de referência para embasar todo esse trabalho. Como resultados, né, o SAMEC já levantou aqui, a gente tem mais de 270 municípios que recebem o ICMS ecológico, e se a gente partisse lá de 91, só em termos de área das unidades municipais, a gente partiu aqui de um horizonte de 8.485 hectares protegidos para 376 agora, em 2021. É um salto muito grande, né, de área protegida em relação às unidades municipais. Se a gente fizesse esse mesmo trabalho com as áreas das RPPNs, em 91 era 0, né, e agora em 2021 a gente tem mais de 50 mil hectares protegidos em RPPNs. Então, para ver como o processo foi se avolumando e tendo cada vez mais o engajamento tanto dos municípios como dos proprietários particulares que declararam suas áreas como RPPNs. Então, aqui um quadro resumo do que foi da biodiversidade no ano de 2021. A gente tem 838 áreas sendo avaliadas, né? A gente tem também que a qualidade dessas áreas, ela ainda é um fator a ser trabalhado de uma maneira muito forte. Então, a gente tem feito um trabalho muito próximo com os municípios para que essas áreas comecem a ter uma avaliação cada vez maior. Por isso que a gente fez em 2020 o que a gente chamou de caravanas do ICMS ecológico, para aproximar os municípios do Instituto Água e Terra ainda mais e fazer com que todos esses critérios do ICMS ecológico fossem entendidos, incorporados, para que eles também nos auxiliassem a elevar a qualidade dessas áreas.
A partir de então, a gente começou a fazer um atendimento com agendamento. A gente já fez mais de 97 atendimentos só no ano de 2021 para os municípios. A gente marca um horário com eles, eles vão lá, retiram todas as dúvidas, né? Porque a pergunta que mais se ouve, né, Volney, como é que eu faço para aumentar o meu ICMS ecológico? É muito fácil, é só melhorar a qualidade das suas áreas, né? Porque não há mágica. É uma conta, tem critérios matemáticos, onde você vai colocar a área, vai colocar a qualidade, né? Tentando tirar o máximo da subjetividade, mas depende muito dos municípios de irem lá fazendo seus planos de manejo, fazendo fiscalização, sinalizarem as suas áreas. Então, isso é uma grande oportunidade para os municípios, porque eles não ficarem simplesmente esperando o dinheiro chegar na conta. Se eles melhorarem a gestão das áreas, eles podem duplicar, triplicar os valores do seu ICMS ecológico. Bom, o ICMS ecológico ele teve um período agora de modernização, onde a gente está atualizando as portarias, está fazendo a capacitação contínua dos técnicos e fez um dashboard do ICMS ecológico que o Samek já apresentou. Estamos mudando o sistema das tábuas de avaliação para ser uma coisa também mais dinâmica. Aqui mais uma figura do dashboard do ICMS ecológico. Toda unidade de conservação para participar do projeto, ela precisa necessariamente estar dentro dos critérios do CEUC, e aí ele precisa ter georreferenciamento, ele precisa ter toda a documentação em dia. Existe um calendário, né, para que os municípios consigam participar, com data de 30 de abril para fazer o cadastro de novas unidades, o preenchimento das tábuas é feito em maio, depois é feita a atualização do CEUC, a publicação dos fatores provisórios e, finalmente, a publicação dos fatores definitivos, que passa pela assinatura do nosso presidente, vai para a CEDEST, da CEDEST vai para a Secretaria da Fazenda, e aí é publicado o fator ambiental, que é definindo quanto cada município vai receber. O nosso resultado esperado é que, assim, tanto as unidades de conservação como os mananciais e toda a melhoria na gestão possa ser cada dia mais ser melhorada de uma forma que os municípios tenham um maior repasse do ICMS ecológico e melhorem a sua gestão. Esse é um projeto que tem 31 anos de existência, né? Isso não é pouco. Existem dezenas de pessoas que, com o fruto do trabalho delas, a gente conseguiu chegar agora no momento muito importante do projeto. Então, eu gostaria de assim, fazer uma homenagem a todas essas pessoas que trabalharam ao longo desses 31 anos, porque sem o esforço de cada um, a gente não conseguiria chegar no que está hoje. Como o tempo é curto e o assunto é muito amplo, e a gente tentou resumir ao máximo, ficam nossos contatos, a gente está à disposição lá no IAT para atender qualquer pessoa que tenha interesse pelo tema ICMS ecológico. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado.